Estou muito feliz. Nossa, coração assim cheio de alegria, porque um dos dons que Deus me deu foi enxergar o potencial, o coração das pessoas. E quando eu enxergo isso em pessoas jovens, que eu tenho até uma visão de onde elas vão chegar, é extremamente prazeroso. Então, agora, na segunda temporada do meu podcast, eu tenho o prazer de receber aqui a Sofia e a Beate. A Sofia vai se apresentar primeiro e depois a Beate. Depois nós vamos conversar e vocês vão conhecer que joias que estão aqui hoje comigo. Sofia, por favor. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil. É uma honra gigantesca para mim estar aqui e principalmente depois de uma recepção dessas palavras lindas, né, dirigida a nós. É um prazer também poder receber esse convite da Meg. Eu vim diretamente de São Paulo para essa gravação. Como a Meg já falou, meu nome é Sofia Kitoyer. Eu sou uma pessoa que tem uma história um pouco diferente, até porque eu sou super jovem. Eu sou uma jovem empreendedora. Hoje eu tenho 20 anos, mas eu comecei aos 12 anos a minha trajetória. E hoje eu sou CEO do MAP. Hoje o MAP é o curso pré-vestibular que mais aprova do Brasil. O único curso pré-vestibular que o MEC reconheceu. E eu também sou sócia da Link School of Business. Hoje é a melhor faculdade de negócios para o Brasil. E vai ser uma honra gigante estar esse tempo aqui falando um pouquinho sobre negócios, sobre jovens, sobre propósito. E principalmente sobre poder cumprir um chamado de Deus na nossa vida. Nossa, eu também quero agradecer. É uma honra para mim, uma satisfação imensa estar do lado de duas mulheres que eu admiro muito, né? Tanto por suas trajetórias profissionais, mas também pelas pessoas que são pessoas exemplares. E eu sou Beata Helena Krantz Drebes, trabalho com cidadania europeia e a minha conexão com isso começou desde pequena, porque a minha família é de linhagem alemã. E com os meus avós, eu sempre falei em alemão. E depois disso, tive várias vezes na Alemanha. Morei por 1 ano e meio lá. Antes de falar português, eu aprendi a falar alemão. Então, a minha primeira língua foi o alemão. E então, a conexão foi sempre muito forte. Depois, eu voltei a morar lá em 2010. E em 2015, fiz um intercâmbio. E aí, depois, comecei a trabalhar com cidadania europeia, porque eu vi o quanto isso abre portas para o mundo. E a minha família fez o caminho inverso dos nossos antepassados, voltou para lá. A maior parte mora lá hoje, com possibilidades de trabalho e estudo extraordinárias. E eu pensei, nossa, quantas pessoas poderiam estar usufruindo disso também. E foi aí que começou. Uma satisfação estar aqui. Eu quero enfatizar, eu conheço bem essas duas. E assim, nesses 30 anos que eu tenho de experiência, eu já vi muitos profissionais, donos de empresa, que trabalham muito, se preocupam extremamente com a parte material de acumular riquezas, né? E eu vejo nessas duas uma preocupação muito forte, não a preocupação, elas põem a mão na massa para resolver isso, de manter o equilíbrio da pessoa física e jurídica. Então, elas são extremamente cuidadosas com o outro, com elas mesmas. Sempre eu acompanho as duas de perto, quando veem que alguma área da sua vida necessita de algum ajuste, elas não hesitam e parar não é parar, mas de encontrar o espaço para fazer esse ajuste, seja no corpo, na alma ou no espírito. E vocês imaginem com o potencial que elas têm, e se Deus quiser, elas vão continuar sempre tendo esse cuidado aonde essas meninas vão chegar e que exemplo elas serão para o mundo. Eu estou falando para o mundo, porque as duas, elas não ficam só em Porto Alegre, não. Elas estão percorrendo o mundo. Em janeiro, a Beate vai para Nova York,
na maior feira de varejo e tecnologia do mundo. E, em janeiro, a Sofia vai para Dubai, provavelmente fazer algum negócio em Dubai. Vocês imaginem a idade dessas meninas, e então elas não estão assim olhando só para um prisma da vida delas, né? E aqui, assim, eu vou ter o privilégio de dizer para vocês que eu tenho o privilégio de ser sogra da Beate. Então, é um prazer imenso eu acompanhar essa trajetória, né? Então, agora a gente vai conversar um pouco. Eu vou pedir para a Sofia falar sobre a trajetória dela. Ela já falou um pouquinho quando se apresentou, mas eu acompanho a Sofia. Inclusive, eu dou aula no curso pré-vestibular dela em São Paulo. E vocês, não sei se ela vai falar isso, mas eu já vou aproveitar e vou falar agora. Ela foi com muito pouca idade para São Paulo, e logo que ela instalou esse curso pré-vestibular, ela, com pouca idade, ela era responsável por alguns jovens que os pais, muitos e muitos pais que se preocuparam única e exclusivamente na parte material. Então, são grandes assim, futuros herdeiros de fortunas imensas, que esses pais não tinham esse conhecimento, essa conscientização de que precisavam orientar esses filhos em várias áreas da sua vida. E a Sofia, com muito pouca idade, ela fez com que esses jovens em São Paulo, numa cidade grande, que a maioria vinham de cidades do Brasil inteiro, ela praticamente foi mãe e pai desses adolescentes, né? E eu tive contato muito de perto, e vendo a forma que ela se comunicava com eles, a forma como ela orientava eles. Então, assim, eu fiquei muito, assim, admirando mais ainda a Sofia. Mas eu vou pedir para a Sofia contar um pouco da trajetória dela. E algo que eu quero que a Sofia também fale, porque já assisti uma palestra dela, que ela fala sobre como ela vê o futuro do ensino no Brasil. Então, Sofia, contigo. A Meg deu aí grandes spoilers do que rola hoje aí nos bastidores do MAP, digamos assim. Só que a minha história, ela é muito diferente da maioria das pessoas que decidem empreender no Brasil. A gente vê no Brasil pessoas que empreendem porque a família empreendedora vai suceder, vai ser um sucessor ou um herdeiro, ou pessoas que vêm de dificuldade e querem empreender por necessidade e ver uma forma de poder mudar de vida. Eu comecei a empreender com 12 anos, com uma vontade muito grande de conseguir fazer diferente e de mudar a minha realidade. Eu venho de Passo Fundo, uma cidade maravilhosa, um interior muito gostoso de se morar, mas é aquilo, todo interior tem suas limitações e eu sempre quis mais. Então, aos 12 anos, eu comecei a dar aulas de patinação artística, eu fui técnica de patinação. Durante 4 anos aí, eu fui técnica e atleta. Então, eu treinava em média 4 horas todos os dias, durante o dia a dia normal. Final de semana, 8 a 16 horas de treino por dia e dava aula. Nessa época, eu ganhava R$30 por hora de aula. Então, aí comecei aos 12 anos ganhando R$30, comecei a juntar um dinheirinho para comprar meu primeiro telefone. E assim foi indo. A minha história com a patinação é uma história muito bonita, porque eu comecei a patinar muito velha. 3 meses depois que eu começo a patinar, eu viro técnica. E aos meus 15 anos, eu chego entre as 3 melhores patinadoras do Brasil. E aos 15 anos também, eu comecei a ter outros hobbies, digamos assim. Tirei uma foto com o telefone um dia. No outro dia, me chamaram para aquela foto ser capa de uma revista. E assim, do nada, onde tudo acontece, eu me tornei fotógrafa. Virei fotógrafa da Seleção Brasileira de Patinação Artística e fotógrafa de 15 anos. Eu tinha 15 anos e eu fotografava ensaios de 15 anos. Então, nessa época, eu cheguei a fazer mais de 40 ensaios de 15 anos. E quando tudo parecia, digamos assim, um filme perfeito, bonitinho, veio a pandemia. E a gente sempre tem que entender que a palavra crise, se você tirar o S, ela fica cri. E que em toda crise, você sempre vai ter 2 possibilidades.
Ou você vai chorar, ou você vai ser quem vende um lencinho. E eu decidi vender lencinho, só que com uma observação. Eu só tinha mais R$30 antes da minha primeira empresa, digamos assim, quebrar, falir. E hoje em dia, Meg, o que você faz com R$30? Pois é. Pouca coisa, né? Talvez compre um sorvete, peça um Uber. Mas R$30 não é uma quantidade suficiente que a gente acredita que dá para começar a empreender. Mas foi com R$30 que eu comecei. Comprei tecido, mandei fazer máscara. Vendi essas máscaras. E decidi que eu ia criar um conceito de máscaras diferentes. Por quê? Estávamos no meio da pandemia. A pior crise já vista era 2020. E todo mundo tinha que usar máscaras. E se as máscaras pudessem ser bonitas, respiráveis, extremamente confortáveis e principalmente personalizadas para que elas pudessem representar o seu sorriso? E foi assim que eu criei o conceito de máscaras de luxo, onde a gente chegava até a ter máscaras com Swarovskis colados, máscaras pintadas à mão. Bem diferente, né? E esse bem diferente, 3 meses depois, já eram mais de 1.000 clientes em todo o Brasil. E eu tinha 5 pessoas no meu time que trabalhavam junto comigo para a gente poder levar essa nova forma de sorrir para as pessoas. Nessa época, eu tinha de 15 para 16 anos e eu percebi que o sistema educacional do Brasil ele estava muito atrasado e muito defasado. E era uma coisa que não conseguia atender às necessidades reais de um jovem, onde a escola te prepara para tudo, menos para a vida. Te prepara para ter traumas, te prepara para uma prova de vestibular, te prepara para seguir um sistema. Mas um sistema quebrado. Um sistema que o máximo que ele vai te levar é até a aprovação de um vestibular. E nada mais. A grande verdade é que se você comparar qualquer imagem do Brasil de 1800 com agora, vai ter uma grande diferença. Pega um carro de 1800 e compara com o carro de agora. Tem uma grande diferença, né? Pega um avião de 1800 e compara com o avião de agora. Uma diferença gigante. Pega a foto das cidades, compara com 1800 e compara com agora. Mas agora, pega uma foto de uma sala de aula de uma escola de 1800 e compara com uma sala de aula de agora. É igual. Não mudou em nada. Se o mundo inteiro mudou, como que a educação espera continuar igual acompanhando as inovações do mundo? E foi isso que aos 16 anos eu entendi que seria a minha grande luta da vida, ou melhor, o meu propósito. E aos 16 anos, eu sou aprovada na Link School of Business. Eu acabo o ensino médio 2 anos mais cedo, para eu ir para São Paulo começar a construir minha vida, já sabendo que eu ia lutar contra esse sistema educacional. Nessa mesma época, eu já comecei a dar cursos, dar mentorias para jovens que queriam empreender e queriam, assim como eu, construir uma história que, mesmo sendo jovem, ela pode ser diferente, ela pode dar lugar e pode dar um início a um futuro diferente, um futuro de sucesso. E foi assim que aos 16 anos eu vou morar sozinha em São Paulo para começar a construir a minha vida. Entro na Link como aluna e já tendo o propósito de conseguir mudar na educação, eu crio um curso para vestibular. Mas eu crio um MAP para ele ser diferente, para que os nossos jovens eles não ficassem 2 anos, que é a média nacional de tempo de estudo para passar no vestibular, mas eles ficassem 3, 6 meses com a gente e conquistassem a sua aprovação. Mas não só isso, que o vestibular não fosse aquele trauma, aquela coisa pesada, aquele sufoco que é o Enem, mas pudesse ser a melhor fase da vida do jovem. Sofia, vou te interromper só um Claro. pouquinho, tá? Eu gostaria que tu falasse todas as áreas que tu trabalhas esses jovens, que aulas que tu que é bem disruptivo, Muito legal. né? Então, até para o pessoal entender o que tu faz diferente, né? O que tu entende que o jovem precisa e é o que tu dá para ele nesse teu curso. Né? Perfeito. Falei que o ensino tradicional está defasado. Mas o que seria um ensino inovador que eu acredito? Primeiro, ele é um ensino que ele te prepara para a vida e não para uma prova. Claro que é importante passar na prova, mas tu já pensou que é muito mais difícil dar certo na vida do que dar certo em uma prova? Então, nossa preparação é te preparar para a vida. O que o MAP faz de diferente? Primeira coisa, a gente tem 2 horas de aula por dia. Sim, só isso. Por quê? Porque eu acredito que não é uma aula que vai te fazer dar certo, mas são muitas experiências. Então, todos os nossos alunos, a gente paga e eles são obrigados a fazer terapia. Por quê?
Sem inteligência emocional, sem trabalhar o coeficiente emocional, ninguém chega a nenhum lugar. Tu até pode fazer sucesso, mas tu vão ter muitas questões que vão te puxar para trás. Além disso também, a gente tem um time de fonoaudióloga para trabalhar a comunicação, para aprender a falar. A gente tem várias aulas também em sala de aulas com psicólogos para trabalhar em questões de grupo, questões de infâncias, traumas de infâncias que todos temos, é impossível você não ter. A gente tem nutricionistas que vêm dar aula para ensinar como você se alimentar melhor. E a gente traz grandes empresários, como por exemplo a própria Meg, para dar aula no MAP e compartilhar as suas histórias. Só que eu sei que é muito legal a sala de aula. Só que a teoria só serve para uma coisa, para acelerar a prática. Por isso que a gente sempre busca proporcionar diversas experiências. Então, por exemplo, nesse ano, a gente fechou um cruzeiro para fazer um evento do MAP, que foi o MAP Travel, onde durante 5 dias todos os nossos alunos ficaram imersos no navio com grandes empresários, onde eles puderam entender como que se empreende na prática. Vou trazer um exemplo. Eu acredito muito que a gente não deve lutar contra o mundo, mas mostrar como usar ele a nosso favor. Então, todos os nossos alunos foram no cassino do navio, com a Carol Pfeiffer, que é um dos grandes nomes do mercado financeiro do Brasil, e ela ensinou a como jogar no cassino de forma inteligente. A questão hoje em dia com os jovens não é você querer proibir, mas é mostrar como aproveitar com saúde, com excelência e principalmente que você viva o seu hoje não destruindo o seu futuro, mas que você possa viver o seu hoje para construir um futuro melhor. Então, dentro do MAP, a gente vem para formar o ser humano de todas as partes e principalmente resgatar famílias. Por mais que jamais seu foco de um curso para vestibular trazer isso, como a gente trabalha com pessoas que construíram grandes fortunas, geralmente o pai estava tão ocupado em criar a empresa que ele não criou o filho. E o filho foi criado com o cartão Black limitado, com 5, 6 babás, mas tem tanta carência de pai e mãe que faz de tudo para se aparecer para esse pai e para sua mãe ganhar essa atenção. Então a gente lida com pessoas que têm muito dinheiro, mas que os filhos não entendem quem eles são. Então a gente faz esse trabalho de resgatar o pai e a mãe, trazer a família para perto, os pais enxergarem esse filho e começarem a pôr limites. Porque eu entendo que todos os jovens que a gente tem hoje em dia, eles são problemas e são culpa dos pais. Geralmente eu falo, vamos colocar responsabilidade porque é mais leve? Mas não, o jovem é culpa de um pai e de uma mãe. A gente teve esse semestre, MacB, uma grande conquista para o MAP, que é uma coisa que pode parecer banal, mas que é um problema muito grande na sociedade, que é o uso de álcool e droga nos jovens. A gente conseguiu zerar em sala de aula o número de alunos que usavam drogas. Começou o semestre, a gente estava com um problema muito grande de muito aluno que vinha para a sala de aula drogado. E é uma realidade de todo o Brasil. A gente aplicou várias estratégias rígidas. Vou dizer que não foi com base no amor, de olhar, não deu a droga. Foi na base de a gente vai testar todos os alunos. Quem der positivo vai ser expulso. A gente fez todos eles pararem de usar drogas. A gente conseguiu formar a turma com ninguém mais usando droga. Pra mim foi uma conquista muito grande, porque a gente fala que não é permitido, que aquilo é feio. Mas para resolver esse problema é muito difícil. Então o MAP, digamos assim, que é a base do iceberg que eu quero construir para eu conseguir mudar a educação do Brasil e principalmente mudar a mentalidade dos jovens. Porque os jovens de hoje são os adultos de amanhã e são o futuro do Brasil daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos. E se o futuro do Brasil for construído por pessoas que não pensam, não vai existir futuro. Mas se for construído por pessoas que estão prontas para mudar a realidade, a gente consegue chegar num país que tenha pleno emprego, num país que, quem sabe, um dia seja o primeiro mundo. Porque a gente tem pessoas que trabalham e vivem na sua maioria para isso. Perfeito. Maravilha. Nossa, a gente está aqui, né? Porque eu conheço a Sofia, eu interajo com ela, como ela disse, eu dou aula lá no curso, mas ela é um Kinder Ovo maravilhoso, que a gente cada vez descobre mais coisas, né? Mas tudo muito positivo e, nossa, que legal ouvir uma jovem falando isso. Nossa, muito bom. Agora a gente vai ouvir a Beate. A Beate é um presente que Deus me deu. É um presente. Ela é uma menina que parece assim tranquila ela é, mas a Beate que tem dentro dela é uma joia rara. E talvez ela até,
por força das circunstâncias do mundo, ela não mostra para todo mundo quem ela é. Mas o pouco que eu a conheço, porque a gente interage há poucos anos, né, já deu para ver que joia. A Beth tem uma criação, assim como a Sofia, de uma família muito, muito feliz, verdadeira, né? Como ela comentou antes, a família morou na Alemanha quando ela era bem pequenininha. E vocês imaginem os pais terem o cuidado de trazer os móveis da casa na Alemanha, onde eles conviveram com as filhas, e trazer para o Brasil, para Montenegro, onde eles moram, para preservar aquele cuidado, aquela lembrança, aquele registro do que eles viveram lá. Então, assim, esse comentário que eu estou fazendo, ele vem muito ao encontro do que a Sofia, não tínhamos preparado nada nessa área, mas quando a Sofia fala que ela encontra tantos jovens lá, né, desorientados porque não tiveram um pai, uma mãe para dar aqueles ensinamentos básicos e com muito amor, né, a consequência que dá. E eu posso dizer que Deus me mandou um presente para minha família, que é a Beate, com toda essa estrutura de pai, mãe, de família, né? E ela tem os seus talentos, e alguns talentos que não são visíveis, mas que ela trabalha de uma forma muito sutil, né? E eu tenho muita gratidão de ter ela como minha nora e, como eu disse, uma promessa aí para o futuro. Gostaria que tu falasse um pouco do que tu já fez, o que tu faz e o que tu vai fazer. Nossa, sem palavras, né? Só gratidão, porque da mesma forma que eu senti assim, o teu carinho direto aqui no meu coração, tu é muito mais do que uma sogra para mim, sabe disso. Tu é uma segunda mãe e é uma sintonia muito forte, uma amiga. E eu aprendo muito ao teu lado, né? Tanto... E eu aprendo muito contigo, eu agradeço muito a Deus pelo presente. Aprendo também. Como lidar com meu filho, que tu sabe muito bem. Eu aprendo muito e sou muito grata por poder usufruir do privilégio que é conviver contigo. E a minha história, assim, eu ouvindo aqui a Sofia falar, né? Uma história tão, tão linda dela. Obrigada. E eu acredito muito, muito, muito em tudo que tu falou. E eu acho extraordinário te ver tão jovem, movendo isso tudo com essa visão. E exatamente o que eu acredito, a mentalidade, né, das pessoas é o mais importante, né? E saber cuidar da gente, alimentação, o que a gente lê, né, os ambientes que a gente frequenta, né? E a família estando bem estruturada, isso resolve tudo. Grande parte dos problemas, né? Exato. E então, que lindo isso, porque não adianta ter a conta bancária cheia e a mesa vazia. A conta da vida vazia, né? Sim. Às vezes até é muito pior tu ter uma conta bancária muito alta se tu não sabe como agir como pessoa e com as pessoas. Então, ter esse equilíbrio na vida pessoal é extremamente importante. Sim, né? E hoje o mundo, em geral, ele tende a nos isolar, né? Cada vez mais com a tecnologia e tal. E as amizades estão enfraquecendo, né? E as pessoas têm que ter a noção do quanto nutrir esses vínculos é importante, né? Porque quando a corda começa a romper, quem é que vai segurar para ti, né? Então, é a família, né? Que, sem dúvida, é um esteio, a base, e os amigos, né, que a gente nutre no caminho. E isso exige tempo, exige constância, exige cuidado, né? Mas, trazendo aqui para a minha história, né, de fato, eu fui criada com pais
fantásticos, pais que eu sei que estão acima da curva, assim, na entrega e no cuidado, na visão. Que, tipo, meus pais, tipo, vieram de uma realidade dura, assim, né? Construíram com muito esforço o que eles têm hoje. E sempre com muito amor. E eu tenho 2 irmãs, né? E nós 3, eles sempre priorizaram a nossa educação, né? Então, Perfeito. eles falaram assim, isso é uma coisa que ninguém tira da gente, né? E, de fato, sempre priorizaram colocar em colégio bom. Minha mãe nos levava eu e minhas irmãs de ônibus para tocar violino, para aprender, Nossa, lindo. né? Para ter essa cultura. E também as tradições familiares muito fortes. Porque o violino, eu e meus primos todos, né, sabemos tocar. Porque meu avô tocava e isso vai trazendo significado, vai trazendo pertencimento, né? E essas coisas te ajudam a tu não te perder, né? Quando tu sabe de onde tu veio. E acaba que isso tudo se liga no mesmo propósito, quando tu falou, né? Total. De unir a família por trás da educação, tu ter essa visão. Nossa, que lindo. Vejo, assim, algo divino nisso. Muito obrigada. De verdade. E, da mesma forma, a Europaz acaba sendo, de fato, um resgate das origens, das raízes. Acaba sendo um autoconhecimento também. Porque a gente entendendo de onde a gente vem, as batalhas que nossos antepassados passaram, para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Numa realidade muito diferente do que a gente vê hoje, né? Sem WhatsApp. Largando a sua terra natal, sem saber quando ia ver, né? Um adeus. Tudo era muito difícil, né? Tudo Hoje era é muito fácil. difícil. Muito difícil. E pegar um navio com as coisas e ir embora, né? E a gente ter noção disso é ser grato, né? Pela realidade que a gente vive hoje, que nossos antepassados lutaram para que a gente pudesse viver, né? E então a gente trabalha desde o resgate da árvore genealógica, que muitas pessoas não sabem nem de onde veio, ou só sabe que algum antepassado veio da Alemanha, mas não sabe quem foi. A gente consegue, né, com quem que é do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, resgatar essas linhagens para daí, além de ter essa sensação de pertencimento, descobrir as histórias, também a gente consegue analisar todas as possibilidades e ver se existe algum caminho para a conquista da cidadania alemã, né? Mas, de toda forma, é um legado familiar que fica, né? Porque essas histórias são muito preciosas. Sim. E eu fui criada cercada por essas histórias. Que minha avó e meu avô, eles casaram nos escombros de uma igreja pós-guerra. Uma realidade... Na Alemanha. Viveram uma história de filme, assim, né? Na Alemanha. E voltaram com pouquíssimos recursos, mas com valores muito sólidos, né? E eu fui criada ouvindo essas histórias e isso me nutria e isso me dava sentido, significado, tanto que a gente tem lá, até hoje lá o sítio deles, eles não estão mais aqui, mas a família se reúne lá e tem um símbolo muito forte. E eu fui criada nesse meio também, aprendi alemão desde pequena. Com 11 meses, a minha família se mudou para lá, eu, meus pais e minhas irmãs, e moramos 1 ano e meio lá. Então, eu aprendi a falar alemão primeiro. E, nesse período, a minha mãe é médica, mas lá ela não exerceu a profissão, ficou comigo em casa, que eu era bem pequena, né? E ela me instruindo, assim, todos os dias, né? Abria os livros e eu sabia falar todas as palavras em alemão, porque ela tinha esse cuidado, né? E também foi uma época muito feliz para minha família. Meus pais dizem até hoje que foi a época mais feliz das nossas vidas, porque a gente viajava muito. E era um núcleo familiar, assim... Como que tu acaba estando mais isolado do resto, né? Se conecta mais consigo mesmo. E os alemães têm isso forte, assim, do equilíbrio do profissional com o familiar, né? Então, chegava sexta-feira, início da tarde, meu pai se liberava e a gente ia viajar a pé na estrada, assim, né? Então, desde pequena eu pegava a chave do carro e queria passear. Então, esse vínculo ficou muito forte. Quando a gente retornou, eu falava só alemão e era bem, agora pegando do Ayrton Senna, né? Era bem a época que o Ayrton Senna corria e o ano que ele faleceu eu tinha 1 ano e pouco. Então, quando a gente voltou da Alemanha, eu ouvia alguma coisa verde, balançava, vazio, só falava isso, né? E água.
Era a única coisa que eu sabia falar. E daí, então, me lembro da adaptação também, que a gente acabou indo para o interior, porque a gente se criou a gente estava numa cidade muito tranquila na Alemanha, né? E para voltar, foi uma adaptação. E então, desde então, assim, cultivei muito a língua alemã, na nossa família toda. E, em paralelo a isso, meus pais me colocaram na Wizard para aprender inglês. Eles sempre tiveram esse cuidado, eu sou muito grata por isso. Então, me formei em inglês, aí tinha espanhol na escola. E, então, língua sempre foi algo que eu gostava muito. E história, eram minhas matérias preferidas, né? E, curiosamente, eu também gostava de brincar de detetive. E hoje o meu trabalho é muito ligado a isso, né? Sim. Histórias familiares, resgate, pesquisa e também a expandir os horizontes, né? Então, também tive experiências no exterior e possibilitar que outras pessoas possam viver isso e expandir seus horizontes é algo, assim, que me motiva e me satisfaz muito, né? E depois disso, formada no colégio, vim para Porto Alegre e passei na URGS para administração. E depois que concluí, na verdade, na metade do curso, eu passei para fazer uma pós-graduação antes de terminar a graduação e fui estudar na Itália. Um curso totalmente em inglês, criatividade, inovação e novos negócios, e foi maravilhoso. E daí também pude botar em prática o inglês que tinha aprendido, né? E lá conectei, fiz amizades com o pessoal de tudo que é lugar do mundo, também foi extraordinário. E daí quis fazer uma temporada na Alemanha de novo. Então, da Itália, fiquei na Alemanha e fiquei 6 meses lá. Tinha 2 trabalhos. Foi muito bom para valorizar, assim, né? Me virar sozinha num lugar diferente. E quando tu voltou da Alemanha, o que aconteceu de interessante na tua vida? Essa eu sei. E aí, essa é uma história linda. Conta pra inspirar, para as pessoas saberem. Daí eu encontrei o amor da minha vida. Que lindo. O amor da minha vida. Sim. Encontrei logo depois de voltar. Sim. Mas, B, a gente chama carinhosamente de B. Muitas vezes, a gente, principalmente o meu filho, lida bastante com tecnologia, e ele sugere, faz alguma propaganda assim que vai bombar na internet. E a B é um pouco resistente a isso, porque ela sente que essa propaganda boca a boca das famílias que foram atendidas por ela e que conversam com outras famílias que também querem fazer a cidadania alemã, da entrega da B. É uma entrega, ela mergulha junto com a família na história, com muito cuidado, com muito carinho, desde o início até a entrega do certificado, do passaporte, e ela vê o quanto isso é importante num produto que realmente tem que ter a alma e o coração nessa entrega. Então, eu entendo, às vezes, quando ela é um pouco reticente a tráfico pago ou algo assim, porque realmente tu quer sempre sentir aquilo que tu está fazendo, muito mais do que o dinheiro de receber pela venda em si, tu sentir aquelas famílias se realizando e festejando e curtindo e muitas vezes resgatando valores que estavam escondidos, como ela disse, um dom de detetive. Junto com a família, ela vai lá com a lupinha e tal. Mas isso, então é por isso que acontece tal coisa na família e tal. Então, assim, é lindo esse trabalho. E eu acho que tu está certa, que tu não deve massificar, sabe? Uhum. As pessoas têm que entender qual é a tua essência e conseguir enxergar isso e dessa entrega genuína que tu fazes, tá? Então, tá. Então, de fato, puxando para esse lado, né? Obrigada, isso. né? Não, mas é verdade. Eu realmente me conecto com as histórias. Eu gosto muito disso, né? Então, eu gosto de mergulhar naquela história, conhecer e eu
me identifico com várias partes, ou teve cidadanias que eu fiz e me emocionei demais, né, na entrega, né? E a melhor parte realmente é a entrega e poder ver depois as pessoas voando, usufruindo, né? E, de fato, esse boca a boca é o que realmente funciona de uma forma... Porque, querendo ou não, é um vínculo... Eu acabo me vinculando, né, com os meus clientes e realmente eu quero fazer o melhor e que eles possam trazer essas histórias para a vida deles e dar andamento nisso, né? Nessa perpetuidade das coisas e das histórias, de saber... Posso fazer uma pergunta? Claro. Se você pudesse compartilhar alguma história emocionante que você teve, porque eu imagino que deva ter histórias que o pessoal talvez tenha uma história familiar que eles não sabem que eles podem resgatar, eles podem, né? Sim. Compartilhar uma história que te marcou, que foi emocionante pra ti. Tem muitas histórias que foram emocionantes. Eu vou dizer umas duas, assim, pra pincelar, mas uma delas foi de um antepassado, né, que a família chegou, e o antepassado, ele veio da Alemanha, ele já estava no Brasil e ele foi convocado para a guerra. Uau! E ele abandonou a família para ir para a guerra, só que ele, na época, pensava, não, vai ser 2 semanas, né? Como a gente agora talvez tenha visto com o conflito da Ucrânia e da Rússia, né? Quem pensou, não, logo vai se resolver e segue até hoje. E foi, mas com a expectativa de ficar um tempo. E foi se estendendo e trocava cartas com a família no Brasil. E ele veio a falecer no avião que foi derrubado, enfim, na guerra. Nunca mais viu a sua família, né? Meu Deus. Uau. E essa família daí pôde resgatar isso tudo, toda essa história, e receber, né, a cidadania alemã. E foi extremamente importante. Inclusive, um dos bisnetos daí desse alemão veio a morar na Alemanha. Que lindo. Trabalhou na Porsche e tinha uma adoração, uma paixão por carros, né? E trabalhou lá e isso facilitou muito para ele, né? Porque não precisa de visto, não fica com aquela incerteza de se vai poder ou não renovar. E voltou para o Brasil depois e criou o negócio dele, né? Com carros antigos, principalmente, bacana. Trazendo toda essa identidade, essa história também, né? E outra história também muito bacana foi de uma família judaica alemã. Uau! E foi muito emocionante. E foi uma reparação, né? Claro, tem coisas que são irreparáveis, né? Mas hoje o governo alemão, ele visa facilitar, né? Ele reconhece tudo que fez de errado, né? Uhum. E quer que isso nunca mais se repita, isso é muito forte lá, né? E a entrega da cidadania para essa família foi extremamente emocionante. Foi no consulado e o próprio cônsul entregou. Nossa, que legal. E a mãe das crianças se emocionou muito, chorou muito quando aconteceu, assim, foi algo muito emocionante mesmo. E ela chorava pensando assim, nossa, meus filhos vão ter a oportunidade de morar onde eles quiserem, vai ser na Europa, vai ser nos Estados Unidos, e eles já preparando eles para o mundo, né? Provavelmente com esse olhar também, como meus pais tinham, como os teus pais te criaram para o mundo, poder abrir esse leque de possibilidades para que tu possa escolher, né? Então, para que eles possam escolher onde que eles querem morar, trabalhar. Totalmente liberados. Isso. E como eu disse, muitas vezes a pessoa não tem nem a intenção de morar fora ou ficar para sempre fora, né? Mas ter a experiência, aquilo vai abrir o olhar, né? Vai ampliar os horizontes para que depois tenha uma ideia, né? E volte para cá e tenha um negócio, implante ou modifique, reestruture, né? Algum setor Perfeito. Que precisa ser estruturado, como a educação, né? Que está fazendo lindamente. E é isso, assim. Mas tem muitas histórias, assim, muito emocionantes. Até tem uma que estou fazendo agora, que uma das imigrantes tinha o meu nome, Beata, que não é um nome comum, né? Mas são sempre histórias muito marcantes também de reparação. Daí tem histórias também, enfim, de que um irmão ficou e foi para os Estados Unidos, o outro veio para cá. E famílias que se separaram, depois de anos se encontraram de novo e foi muito emocionante. E eu digo que cada história de família daria um filme, né?
é muito rico, assim. E às vezes a gente subestima, né? A história da nossa família, por ser nossa família, assim, acha, não tem nada de interessante. Provavelmente porque tu não conhece a história da tua família, porque tu não foi atrás. Sim. E aí também, quanto é importante a gente conversar com as pessoas em vida, né? Com os nossos avós, enfim, e ter esses registros dessas histórias tão únicas, dos aprendizados, né? E do que eles viveram para que a gente possa absorver, né? E depois eu trabalhei com importação e exportação na Bausch. E quando eu voltei da Alemanha, eu fiquei mais um tempo trabalhando com exportação e aí decidi fazer a Europass, a Europass. Europass ou Europass, eu digo porque Europass seria em alemão, Europass em inglês, né? Inglês. E buscando exatamente essa reconexão com as raízes, né? Que a gente quer ao mesmo tempo reconectar com as raízes e expandir as asas dos nossos clientes para novos horizontes, para todas as possibilidades que o mundo tem para cada um de nós, né? O propósito que tu tens aí, né? É, isso aí. Sim. Que lindo. Que emocionante ver tudo isso. Eu quero ouvir das duas, começar pela Sofia. O que você diria para jovens da tua idade que tem todo esse mundo pela frente? Talvez alguma coisa tu repita, porque tu já está fazendo da forma certa, mas uma mensagem, né, do que, como que tu vê a vida de um jovem no futuro crescendo e de uma forma equilibrada, assim. Perfeito. Primeira coisa que eu diria para os jovens e para todas as pessoas que vivem nesse mundo é saia da manada. Entenda, a manada é o médio. É pessoas medíocres. Medíocre é médio. Se você for medíocre, seu salário no Brasil vão ser 2 salários mínimos por mês, que é a média nacional. Ok? Perfeito. Ponto. Começamos por aí. Jovem, se você fizer o que todos os jovens fazem, você vai ser igual a todos eles. É humanamente impossível você ter 5 amigos que são jovens idiotas, jovens que estão nem aí pro seu futuro e você ser o sexto que vai ter um futuro porque você foi escolhido. Não. Você vai trabalhar isso. Agora, jovens que quer crescer na vida, começa fazendo o que as pessoas não fazem. Estuda, se dedica, vai buscar mais informações. Entenda que a escola só vai te ensinar sobre disciplina. Hoje, muitos pais me perguntam, Sofia, a escola é importante? Eu falo, para aprender sobre disciplina, a escutar coisas que você não quer e a fazer o que você não quer com excelência para passar de ano. Então, o que eu sempre diria é saia da manada e tenha sonhos desde agora. Uma pessoa sem sonhos é uma pessoa sem vida. Porque são os sonhos que dão o norte para nossa vida. Seu sonho é o quê? Tem dinheiro para ir numa festa? Não, isso aí, meu amor, pode ser qualquer coisa menos um sonho. O sonho é construir uma família, é viajar o mundo. O que você quer que aconteça no seu último dia de vida para que sua vida valeu a pena? Você quer olhar para trás e ver que você viveu como inconsequente ou que você construiu uma família, construiu um legado, deixou um impacto positivo? Então, eu sempre falo que é você já sair dessa manada e você já saber onde você quer chegar para nutrir esse sonho. Então, por exemplo, você quer ter uma família? Primeira coisa, a decisão mais importante da sua vida é a sua parceira ou o seu parceiro. Não erra nisso. Vai com calma, vai com tempo. Homem, aprende a tratar uma mulher como a deusa que ela merece ser tratada. Aprende que mulher vai ser a pessoa que vai nortear a tua vida. E que por trás de todo o grande homem tem uma mulher que é maior ainda. Uma mulher que vai ser uma mentora, que vai ser uma conselheira, que vai te guiar. Aprenda que se você quer ser o pai e ter uma família, você tem que ter postura de homem. Hoje o que eu mais vejo são meninos, machos e alguns homens. Menino é aquela pessoa que está aprendendo o que é vida, que é o que eu tenho dentro de sala de aula. Macho é aquele menino com uns 30, 35 anos que se porta como inconsequente. E homem é a pessoa que assume a responsabilidade de uma vida e caminha para construir ela com sucesso. E principalmente, jovem, além de você sair da manada, ter esse foco para o seu futuro, você nutrir a sua parte espiritual. Não estou falando de uma religião específica aqui, mas de você já escolher algum ser, alguma coisa para você seguir como linha de vida. O sonho de casar numa igreja, o sonho de ter filhos que vão à missa com você. Pode ser o que mais faz sentido para você, mas para que você viva uma vida que seja completa e não tenha prazeres momentâneos que possam ser maior que um prazer eterno, digamos assim.
Perfeito. Foram juntas. E tu, Bel, o que tu... Maravilhoso. Nossa. Tira de dentro tudo que tem aí que eu sei, tá? Não, extremamente alinhado, assim. Eu acho que uma coisa muito importante é tu aprender a pensar por ti. Total. E não ser influenciado pelo teu meio, mas, assim, confia no teu senso de observação. Observa a tua realidade na tua volta, que tu vai, sem interferência de propaganda, de mensagens que queiram te passar, mas a tua observação, confiar no teu instinto, na tua observação, para tomar decisões e para não ser manipulado. Porque hoje vão tentar te manipular de tudo que é lado. E com narrativas, com coisas... E para que tu não se perca e não tome decisões que tu vai se arrepender depois, tem que aprender a pensar por ti, se informar por ti, por diversos outros meios, e para que tu tenha segurança no que tu vai decidir. E, sem dúvida nenhuma, concordo plenamente com a Sofia, escolher uma pessoa de verdade, uma pessoa com valores que combinem com os teus, para que tu não te arrependa depois, porque é a pessoa que vai estar contigo todo o tempo, né? É o teu parceiro, é o teu cônjuge, é aquele que não vai sair do teu lado. Os filhos saem, né? Os pais vão te deixar um legado, mas depois que tu casa, a tua família é o tua esposa, teu marido, teus filhos. E isso vai te dar muita segurança. Vai ser aquela pessoa que vai te lembrar quem tu é quando tu esquecer e vice-versa. E são valores inegociáveis, né? São coisas que vão te segurar quando a corda balançar. E também, de fato, buscar se instruir. Educação, cursos que vão abrir tua mente, experiências. Diria, passa um tempo fora, sabe? Façam um intercâmbio, aprendam o mundo, né? Aprendam a valorizar o que os pais de vocês fizeram por vocês. Aprendam o valor do dinheiro, do trabalho, que todo trabalho é digno, ter essa noção. Ver o que está acontecendo ao redor do mundo, conhecer outras culturas. Isso vai enriquecer quem vocês são, o olhar de vocês, e vai ficar de bagagem para o que vocês vão construir aqui. E vocês vão ter uma noção melhor de mundo para montar um negócio que vai ser diferente, que vai ser a cara de vocês e com o que vocês veem de oportunidade. Mas, realmente, a família é uma base negociável e, de fato, assim, eu diria o quanto antes, busquem conexão espiritual. Busquem... Eu passei, desde pequena, assim, eu tive essa busca, essa sede. E todo mundo tem o tempo certo para se achar nessa área. E eu me achei faz 2 anos, né? Que tive um encontro com Jesus e minha vida se transformou de uma forma maravilhosa. E hoje eu vejo, assim, que não existe nada melhor, não existe nada que explique ele, né? Por mais que a gente tente encontrar palavras, é só você conhecendo, né? Tu te abrindo para conhecer ele, porque ele está esperando todos nós, né? Mas isso é uma coisa que tu vai buscar todos os dias e vai te acrescentar pouco a pouco. E quando vê, as coisas acontecem porque ele faz acontecer. E tu vai estar preparado para isso também, fazendo a tua parte, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que faça tudo como se dependesse só de você e ore como se tudo dependesse de Deus, né? E esses dois alinhados, você dando o seu melhor e se conectando com Deus, nossa, vai se surpreender. Tu vai chegar em lugares, vai abrir portas, vão se abrir que jamais imaginou. Porque tu tá conectado com o cara lá de cima, né? É a melhor coisa. Eu me sinto extremamente privilegiada, porque eu estou hoje aqui com dois potinhos de essência pura. Como te diz assim, são pessoas raiz e que privilégio. E uma muito minha amiga, que eu tive uma conexão... De outras vidas. Não sei como explicar, porque eu com a minha idade, a Sofia com tão pouca idade, e a gente se conectou de uma maneira tal...
impressionante. E a minha nora, privilégio total. Imagina eu saber que meu filho está com uma pessoa assim. Então, 2 potinhos de essência pura, gente. Que privilégio. Esse podcast aqui vai bombar. Eu vejo aqui que os propósitos, eles estão muito alinhados, né? Mesmo exatamente. assim, antes da gente, de fato, aprofundar, né? Quando vê, surge São assim... coisas muito complementares. Sim. São muito complementares. Diferentes. Eu vou complementares. reforçar algo que eu falei até na outra temporada, né? A gente ser a gente mesmo é tão bom, porque a gente nunca precisa se preocupar em cuidar o que a gente vai falar. É genuíno. É genuíno, é verdadeiro e é edificante, né? Então, repito, privilégio imenso eu ter 2 meninas com essa essência tão pura e tão verdadeira. Gratidão. Ai, é tão bom nutrir esses vínculos, justamente porque tu ter locais em que tu pode ser tu, em essência, sem filtro, é tão libertador e é tão importante que tu não precisa exatamente pensar no que tu vai falar, que tu possa trocar em profundidade, falar o que tu tá pensando, sem medo de julgamentos e sabendo que tu vai ser aceito e vai ser acolhido. E isso não surge da noite pro dia. Não. Se tu não cuidar e não criar a tua rede de relações. Nutrir isso ao longo da tua vida é muito importante. Vai ter vezes que vai ter ocasiões que tu não vai querer ir, porque é uma mão. Assim. Vai, dá um jeito. Porque se alguém morre, tu vai, né? Mas é aquela ocasião que é importante para aquela pessoa. Sim. As pessoas que tu quer ter próximo na tua vida, Tem que se esforce para cultivar, para manter. E... Porque essas amizades que te vêm em várias fases da tua vida e continuam do teu lado. E vão te reforçar, né? Para te um ver que o vínculo caminho eterno. é esse mesmo. É isso aí. E eu queria fazer uma observação. A Meg trouxe um ponto muito importante, que é você ser você mesmo. Só que olha o desafio que tem em ser você mesmo. A maioria das pessoas não se conhece profundamente, não sabe quem elas são. Quando a gente fala que é tão verdadeiro ser nós mesmos, pra mim é algo tão natural. Por quê? Porque eu sempre fui atrás, assim como a Meg e a Bia, de saber quem eu sou e entender quem eu quero ser. Agora, quando você escuta isso, saber quem eu sou, e você se questiona quem sou eu, você tem um excelente alerta para uma coisa. Sem autoconhecimento, sem uma bagagem, sem um repertório comportamental, sem ter certeza de quem você é, qualquer coisa, qualquer fala, qualquer coisa que te mostre ou afirme sobre você vai te impactar e vai te machucar, eu digo além, vai te moldar. Perfeito. Entenda, toda pessoa que você tem um afeto, ela te afeta. Positivamente ou negativamente. Se seu marido chega pra você e fala, você é fraca, isso aqui você não é boa, e você passa a ver isso como verdade, olha como de fato você está fraca. Porque qualquer elogio, qualquer fala te modelou. E eu sei que eu posso falar o que eu quiser e vão sempre me julgar. O julgamento faz parte. Só que eu tenho tanta certeza de quem eu sou e do que eu quero que não me abala. E você? Quando você escuta tantas coisas serem ditas e a gente fala de ser você mesmo, você realmente sabe quem você é ou não? Isso é uma coisa essencial. Perfeito. Nossa, verdade, assim, ó, complementando. Sim, tu saber quem tu é, fazer terapia. Exato. É muito importante, porque, de fato, às vezes as pessoas que nos cercam, essas pessoas que a gente tem tanto amor, em amor, elas acabam querendo te ajudar e te passar caminhos, e se tu não souber o que tu ou quer... te frear pra você não se frustrar lá na frente, é uma coisa muito comum. Tu pode ir ser induzida, né? E realmente com a melhor das intenções, mas se tu tiver clareza de quem tu é, aí sim tu vai poder te posicionar em amor e tomar as tuas decisões, escolher o teu caminho, sem medo de desagradar, né? Sem medo de... Perfeito. Porque o teu caminho precisa ser uma jornada tua, né? É. Uma escolha tua. Então, é perfeito isso. Terapia, essencial. Olhar pra dentro de si, mas isso como são várias camadas, né? É a terapia, se autoconhecer, a sua história familiar, os seus legados. Conjunto, então, por isso o precisa espiritual. estar atento e aberto, disposto a uma busca verdadeira do seu eu e o seu entorno. Tirar os véus. Exatamente. Essa gratidão imensa. Foi uma honra poder compartilhar esse conhecimento todo. Não. Só então finaliza. Tá. Só pra ficar.
ficar o corte certinho. Trazer a dica do livro. Você quer falar ou a gente traz aqui? Não, acho que não precisa. Bom, eu posso fazer. Ele cortou lá ou tá ainda? Não, depois a gente fala. Não tem problema de falar aqui. Depois a gente fala. Eu acho que é legal ter o livro, mas se tu não quiser fazer, daí só finaliza. Trouxe a dica. Obrigada. A gente trouxe. Agora eu esqueci qual foi o segundo livro que eu falei. Eu acho que foi A Volta de Atlas e... Mas eu acho que muito mais, assim, ó... A Revolta de Atlas e o Cristianismo Puro e Simples. Ah, boa. Cristianismo Puro e Simples. Vocês acham que essas... Eu acho que é massa trazer. Acho que é legal. Realmente reflete o... Muito. Uhum. Então, para finalizar, eu vou pedir para Sofia, para B, primeira Sofia, dar uma dica de leitura. Perfeito. Eu vou trazer 2 livros que eles são bem diferentes um do outro. O primeiro é Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Ele é um livro que talvez ele faça todo sentido para você que está vendo esse podcast. Que ele fala sobre os pontos de inflexão que fizeram do Flávio Augusto, literalmente, um favelado até um bilionário que está mudando o futuro do Brasil. Pontos de inflexão são aqueles momentos onde tudo pode acontecer, inclusive nada. E você precisa tomar uma decisão que ela vai mudar tudo. É um livro espetacular. Você lê em 3, 4 horas, que você pega a leitura e ela acontece. E o segundo livro, ele é um livro que ele foi escrito por um pastor, pelo pastor André Fernandes, que é Hoje é um Bom Dia para Viver Milagres. Ele é como se fosse algumas mensagens bíblicas, mas numa linguagem sem ter uma religião por trás, sem ter algo por trás, mas uma linguagem acessível, para você ler todos os dias e serem um guia. E vou te dizer, todo dia quando você abre o devocional, que é um devocional, e você pega uma mensagem, é incrível o quanto aquela mensagem sempre é assertiva porque você viveu naquele dia ou você está passando. Então, minha sugestão é um livro sobre empreendedorismo, sobre virada de chave, e o outro para tratar a outra nossa linha, que é a nossa linha espiritual. E agora, Bia, os seus? Maravilhoso, eu adoro, já vou anotar também. Leiam, é fantástico. Pensando nas dicas de livros, eu escolhi A Revolta de Atlas, que é um livro muito, muito, muito bom. Ele traz a reflexão de como seria o mundo se os empresários saíssem, né? E então te faz refletir muito sobre quem faz acontecer as coisas, do quanto a gente tem que valorizar quem põe a mão na massa, porque a gente vive num país que muitos e muitos anos alimentou como se o empresário fosse o cara ruim, né? Isso tanto nas novelas... Chefe, brabo, pega tudo só pra ele, já dinheiro pra ele. Se a gente for pegar, né, as novelas, eles sempre são colocados como ruins. Gente, o empresário é quem faz movimentar o país, é quem dá emprego, põe comida na mesa e enfrenta um leão por dia. Então, quanto isso traz uma visão muito aprofundada ali no dia a dia. Então, eu acho excelente, porque te faz realmente pensar e refletir sobre questões que no dia a dia, às vezes, não reflete. Então, é bom ler cedo, para tu já não ser, né, manipulado pelo que escuta falar, assim. E vai te dar vontade também de ser um desses que faz, né, que faz acontecer. E o outro livro que é muito bom, que eu achei excelente, é Cristianismo Puro e Simples, escrito por C.S. Lewis, que é o mesmo escritor de As Crônicas de Nárnia. É um cara fantástico. E ele traz numa linguagem, é um cara muito inteligente, então ele traz no racional a espiritualidade. Legal. Né, a existência de Deus. Para quem é muito racional, e tá tudo certo, né? E não entende, não compreende, não acha razão. Esse livro, ele vai te trazer exatamente pro racional e vai te fazer descobrir quais são os valores que estão por trás. Porque se tu for ver e conhecer de fato a história do Ocidente, os valores, o que faz a sociedade funcionar hoje tão bem, a base toda vem do cristianismo. Vem. E ali tu vai ter essa noção e vai poder capturar isso, ter entendimento tanto para tua vida e nessa profundidade poder se conectar também. Então, também são 2 áreas, 2 livros com áreas diferentes e que eu acho que são fundamentais, assim. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Prazer imenso de ter vocês aqui hoje. Tá? Gratidão. Me sinto abastecida, assim, depois de conversar com vocês duas aqui, inspirada e muito feliz de ver, assim, como os propósitos se unem e cada uma no seu campo, travando as suas batalhas, né? E que bom que tem aquela frase também que diz que quem tá ao nosso lado nas trincheiras importa mais do que a própria guerra, né? Perfeito.
E eu espero que de casa tenha dado pra sentir um pouquinho da energia que tá aqui, essa presença maravilhosa que tá aqui, uma energia tão gostosa. E principalmente, que não seja mais um podcast de inspiração, mas que seja da parte de ação. De você entender que é possível e que principalmente só depende de você. Agora, depende se você vai parar esse vídeo, se você vai acabar de ver ou tá fazendo o que você sempre fez, ou se você vai decidir agir e começar fazendo algo novo. Lembra, 1% melhor a cada dia, no final do ano vão ser 365% melhor. Perfeito. Escolha ler um pouquinho a cada dia, Exato. se alimentar um pouquinho melhor a cada dia, se instruir um Perfeito. pouquinho mais a cada dia, que vai ser Exatamente. a diferença.